Superman, Batman e Mulher Maravilha acabaram de brigar mais uma vez. Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje faremos o resumo e análise da HQ Liga da Justiça Sem Limites número 10. Lembrando que essa história está totalmente relacionada ao arco Legião de Darkseid da HQ Superman. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. O capítulo começa no hipertempo, que é o local onde todas as realidades e todas as linhas do tempo se encontram. Para vocês entenderem essa primeira parte, ela acontece depois que o Senhor do Tempo deixou o Superman com o Superboy Prime numa dimensão de bolso, conforme vimos na edição 29 de Superman, o último vídeo. Depois daquele encontro, o Senhor do Tempo veio até o hipertempo, onde ele jurava que nunca seria encontrado pela Legião Ômega de Darkseid. Mas então, o impossível aconteceu. Ele é atingido nas costas por um disparo de energia que o faz gritar de dor. E é quando surge a Legião Ômega, meta-humanos vindos do futuro que deveriam ter sido inspirados pelo Superman para se tornarem heróis, mas que acabaram tomando um rumo completamente distorcido. Tudo está errado. Em condições normais, o Senhor do Tempo teria poder para arremessar o Superman como se fosse uma folha ao vento. Ele teria poder até mesmo para desafiar os deuses. Mas o tempo está quebrado, e ao encarar uma versão distorcida de Mon-El que o ataca com muita brutalidade, o Senhor do Tempo admite que também teme estar quebrado. E, de fato, Mon-El atravessa o corpo do Senhor do Tempo com um soco. Mas, por incrível que pareça, ele ainda consegue resistir, manifestando sua grande resistência, e entende que, se deseja sobreviver e se toda a existência deseja resistir, ele precisa da ajuda da Liga da Justiça. E realmente, na torre de vigilância da Liga da Justiça Sem Limites, o Raio Negro e o Besouro Azul disputam a partida de cartas, observados pelo Flash e a Safira Estrela, quando de repente um portal se abre e algo atravessa, caindo no chão diante deles. Enquanto isso, em outro lugar da Sala da Justiça, o Batman procura o Tornado Vermelho para conversar. Ele pede que o androide torne a interação mais humana, e o Tornado aceita, deixando Bruce mais à vontade. Isso porque o assunto em questão é bem delicado. Superman, Mulher Maravilha e ele haviam chegado a um impasse sobre o acontecido com o Onda Aérea. Segundo Batman, o trio havia se reunido no antigo quartel-general, mas admite que as coisas não terminaram bem. Então temos um flashback, onde vemos que isso não foi apenas uma conversa, mas um verdadeiro embate verbal entre os três líderes da Liga. Diana inicia dizendo que não se trata de apontar culpados, e pede que Clark não seja tão defensivo. O Superman protesta, afirmando que o Onda Aérea jamais teria traído a Liga voluntariamente, querendo dizer que o caso dele foi bem específico. O Batman, no entanto, insiste que a trajetória pessoal do garoto o tornava vulnerável à corrupção, embora esse termo seja duro demais. O Superman acrescenta que ele é apenas uma criança, que havia passado décadas no limbo e retornou a um mundo onde todas as suas referências estavam destruídas. E nisso, Diana concorda com Clark. Eles estavam ocupados demais lidando com a Legião do Mal para dar prioridade ao garoto. Tipo, o Onda Aérea nem sabia quem era o Gorilla Grodd, o que o tornava um alvo fácil. Então, o Superman quer dizer que foi um erro coletivo, mas Diana insiste que isso não serve de desculpa. Nisso, o Batman explica a raiz do problema. A Liga havia convocado gente demais. Clark responde que isso foi necessário, pois sem a ajuda desses heróis adicionais, Grodd e sua equipe teriam esmagado todos desde o começo. Diana concorda que todos foram cuidadosos nos recrutamentos.
mas Bruce aponta diretamente que Clark confiava demais. Afinal, foi o Superman quem convocou o Onda Aérea. Clark não aceita essa crítica, não de Bruce, que confiou o manto do Robin ao Jason Todd. Então, tentando acalmar os ânimos, Diana apenas propõe que, de agora em diante, o processo de seleção seja mais criterioso. Só que isso só intensifica a discussão. O Batman sugere usar o algoritmo de triagem do Tornado Vermelho para pausar os recrutamentos até que uma investigação completa fosse feita de todos os membros da Liga. Mas o Superman não gosta dessa ideia. Ele reage dizendo que isso seria como usar uma motosserra para um problema que pode ser resolvido com um canivete. Isso limitaria heróis que já haviam provado seu valor, e acrescenta que todos têm direito à privacidade. Bruce retruca dizendo que aquilo vinha de um repórter, e Clark não perde tempo em dizer um repórter com uma identidade secreta. No fim das contas, os três só concordam mesmo que existe de fato um problema. Mas o Superman diz que nenhum deles vão agir até que se reúnam novamente. Então, desse momento, o Superman retorna para Smallville e é quando se inicia o arco da Legião Ômega, que estamos acompanhando na HQ do Superman, que já trouxemos aqui no canal, vou deixar nos cards e no comentário fixado. Já o Batman retorna à Torre de Vigilância, e é óbvio que o Batman vai agir sozinho, sem o consentimento de Clark e Diana. O Tornado Vermelho, que é basicamente o sistema da Liga, foi programado para auxiliar os três líderes sem questionar. Então ele pergunta ao Batman o que quer que ele faça. Sim, galera, parece que o Batman vai trair a confiança da Liga mais uma vez. Enquanto isso, no setor onde o Senhor do Tempo surgiu, o Raio Negro comenta que o Átomo e os Desafiadores estavam rastreando o vilão, mas certamente não foram eles os responsáveis pela agressão. O Senhor do Tempo, que está gravemente ferido, apenas balbucia que está morrendo e que agentes do Darkseid estão vindo. Ao analisar a ferida, o Raio Negro conclui que o ferimento carrega a assinatura de Darkseid e que o poder necessário para provocar tal dano em alguém do porte do Apocalipse é inimaginável. Ou seja, realmente a Legião Ômega é muito poderosa. Essa talvez seja a versão do Mon-El mais poderosa de todas. O Flash, o Wally West, decide examinar mais de perto. Porém, nesse momento, ele é atingido por uma descarga de energia temporal que o envelhece rapidamente, colocando sua vida em risco. Até que, felizmente, a Natasha Irons consegue arrancá-lo dali a tempo. O Wally, ainda debilitado, alerta os companheiros para manter distância, pois o corpo do Senhor do Tempo cria defesas automáticas contra qualquer aproximação. Então a questão é, como eles vão ajudá-lo se não podem nem sequer se aproximar dele? A Natasha diz que eles não têm a obrigação de salvar alguém que já matou o Superman no passado. Mas o Raio Negro afirma que não se trata de decidir se ele deve viver ou morrer, mas sim de chamar reforços de qualquer maneira. A narrativa então nos leva a Markovia, um país devastado que ainda tenta se reerguer. É a terra natal do Geoforça, que luta para conter o colapso do solo, enquanto os cidadãos correm em direção ao palácio em busca de abrigo. No meio do caos, um garoto acaba caindo em direção a um abismo, e Brion se vê impotente para alcançá-lo. Mas antes que o pior aconteça, outro herói surge e o agarra no último instante. O problema é que sua aparência, cercada de chamas e correntes, leva a criança a acreditar que um monstro veio buscá-lo. Com um suspiro, o herói, que se trata de Caderros, um dos novos membros da Liga, brinca que talvez a culpa seja de suas presas. Caderros veio com a Poderosa e com o Capitão Átomo, que foram enviados pelo Tornado Vermelho. A Poderosa se dirige a Brion, o chamando de príncipe, e questiona se ele tem acompanhado as notícias. Acontece que aquele era o terceiro poço detectado no hemisfério, para ser mais específico, um poço de fogo, como aqueles que existem em Apocalipse e que agora estão surgindo em várias partes do mundo. O Geoforça acha isso estranho, se chamar Poço de Fogo porque não tem chamas por aqui.
até que, de repente, uma erupção flamejante explode do subsolo. As chamas consomem a área rapidamente, fazendo Geoforça gritar de preocupação com seu reino e seu povo. O Capitão Átomo tenta acalmá-lo, alegando que a Mary Marvel e o Impulso já estão auxiliando na evacuação da cidade. A prioridade aqui é descobrir como apagar o poço. A Poderosa sugere sufocá-lo com uma geleira, mas o Capitão Átomo revela que o Shazam já tentou essa abordagem na Groenlândia e o resultado foi apenas um traje encharcado de vapor. Ela então pergunta ao Geoforça se ele seria capaz de resistir ao calor extremo, insinuando o plano de descer até o fundo do poço. Voltando à torre de vigilância nas celas de contenção, o Senhor Incrível conversa com o Parademônio, que foi aprisionado na edição número 2 dessa HQ. A criatura aparenta estar sentindo muita dor, e Incrível diz compreender, mas ressalta que não podem libertá-lo, já que ele é um dos asseclas de Darkseid e, curiosamente, o único com inteligência suficiente para dialogar. O herói explica que não entende a razão de seu sofrimento, mas admite que desde a morte de Darkseid, eventos sombrios vêm ocorrendo em toda parte. Então ele pede que o prisioneiro compartilhe qualquer pista prometendo ajudá-lo. Só que o Parademônio, com as garras no peito, responde que não há como ajudá-lo, pois havia descoberto um propósito maior. Por muitos anos, ele cuidou de ovos de parademônios, acreditando que esse era seu único destino. Mas agora entendia que Darkseid o havia colocado no mundo por uma segunda razão: incubação. Sim, nesse momento, o peito da criatura se abre em uma explosão grotesca, liberando pequenos parademônios filhotes, sorridentes e monstruosos. Enquanto isso, o Raio Negro havia conseguido os reforços que queria: o Caçador de Marte e o Dr. Niles Calder da Patrulha do Destino, que é um especialista em xenobiologia. Ele entende de formas de vida diferentes das conhecidas na Terra. John Jones propõe criar um elo telepático entre o Dr. Calder e um cirurgião para guiar a operação, compartilhando o que seus olhos marcianos conseguem enxergar dentro do corpo do vilão. O detalhe é que o tal cirurgião vai ser ninguém menos que o Metamorfo. Ele alega ser um monstro que nunca falha e pede aplausos apenas no final do seu show. Daí voltamos a Marcóvia, onde os heróis descem pelo imenso poço em chamas. A profundidade assusta até mesmo veteranos como a Poderosa, que admite que as labaredas atrapalham sua visão telescópica. Ela explica que os poços de Apocalipse funcionam como forjas para produzir substâncias profanas usadas no armamento daquele mundo. Mas este poço em específico não parece estar exercendo função alguma, já que não há absolutamente nada lá embaixo. No entanto, de repente, o chão treme e o poço inteiro estremece. Uma mão gigantesca irrompe das profundezas, expelindo rochas e labaredas, enquanto a terra vibra de forma ameaçadora. E Caderros, ao observar a criatura que se aproxima, só consegue se perguntar que espécie de maldição aquilo poderia ser. Ao mesmo tempo, na Torre da Liga, a improvisada sala de cirurgia se transforma em um campo de tensão. O Raio Negro explica que Metamorfo era o único disponível cujo corpo não era feito de carne e sangue, mas de elementos puros como oxigênio, carbono, nitrogênio, coisas que não envelhecem. Isso tornava resistente aos efeitos temporais do Senhor do Tempo, pelo menos na teoria. O Caçador de Marte então começa a orientá-lo. Ele sutura o coração do Senhor do Tempo com fios de titânio sob a instrução do Dr. Calder, e em seguida prepara-se para reparar os pulmões, ou aquilo que o Senhor do Tempo possui como equivalente. O médico alerta que o processo pode levar um tempo, só que a Natasha reforça a urgência, já que o campo de decomposição irradiado pelo vilão está aumentando de forma descontrolada e agora está devorando partes inteiras da torre. De fato, a pequena esfera de energia ao redor está se expandindo cada vez mais,
e a Safira Estrela alerta que todos precisam sair imediatamente. Mas o Caçador de Marte a interrompe. Ele afirma que realmente todos podem salvar a si mesmos, menos ele, o Metamorfo e o Dr. Calder. Os três não podem abandonar o Senhor do Tempo, eles precisam salvá-lo, porque apenas ele possui o poder para controlar a destruição que ameaça consumir tudo. Então temos três situações bem alarmantes em andamento. Os filhotes do parademônio parece que crescem rapidamente, eles conseguem destruir a barreira que os prendiam e, ferozes, atacam o Senhor Incrível sem piedade. A segunda situação, lá no Poço Flamejante, a mão colossal agarra Poderosa, o Capitão Átomo, Caderros e o Geoforça, arrastando-os de volta às profundezas. E detalhe, o fogo engole a cena e logo depois o portal se fecha, selando a fenda atrás deles como se nunca tivesse existido. Algo que já tinha acontecido com a Saturnia da Legião Ômega na HQ do Superman, indicando que talvez eles estejam sendo atacados por um membro da Legião de Darkseid. E a terceira situação é justamente essa operação. O Metamorfo luta para manter a vida do Senhor do Tempo, enquanto Jon insiste para que ele se apresse. Assim encerramos Liga da Justiça Sem Limites número 10, que coloca a equipe numa situação bem difícil. Primeiro que Clark, Diana e Bruce estão bem divididos, com Bruce e Clark tendo opiniões totalmente contrárias e Diana sendo o meio termo, tentando equilibrar a balança. Inclusive, comenta aí, de que lado você estaria nessa discussão? Do Superman, da Mulher Maravilha ou do Batman? Quanto ao resto da Liga, eles são obrigados a salvarem o Senhor do Tempo, porque se falharem, não apenas o vilão vai morrer, mas toda a realidade pode ser condenada junto com ele. Lembrando que a edição termina avisando que no próximo capítulo, no Espaço Sideral, ouviremos os gritos de diversos super-heróis. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nada sobre a Liga da Justiça Sem Limites. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.